Muitos assuntos importantes, claro, para começar, eleições 2024. O segundo turno da eleição para a Prefeitura de São Paulo já começou. Ricardo Nunes largou na frente, recebendo 29,48% dos votos contra 29,07% de Guilherme Boulos. Em uma disputa voto a voto muito acirrada, ambos superaram Pablo Marçal, que terminou o pleito com 28,14%. Seguido de Tabata Amaral, do PSB, com 9,91%, Datena, do PSDB, com 1,84%, e Marina Helena, do Novo, com 1,38%. As campanhas se articulam e aguardam a nova rodada de pesquisas para servir como diretriz, como norte, para fecharem acordos com os demais candidatos, com os derrotados. Além disso, as equipes aguardam esta terça-feira para retomar as agendas oficiais. Enfim, vários assuntos para a gente analisar desse primeiro turno, quais foram os recados que emergiram das urnas. Vamos trazer os nossos comentaristas. Cristiano Beraldo, ao vivo já com a gente. Beraldo, seja bem-vindo. Daqui a pouco, então, o Beraldo. Roberto Mota, ao vivo do Rio de Janeiro, então. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Definição já do segundo turno em São Paulo. Ricardo Nunes, atual prefeito, contra Guilherme Boulos, do PSOL. Nada muito diferente do que as pesquisas indicavam. Pablo Marçal um pouco atrás, em terceiro. Enfim, queria que você refletisse quais foram os recados que as urnas acabaram apontando em relação a esse pleito tão disputado, né? É difícil interpretar esses recados. Boa noite para você, Caniato. Boa noite aos meus colegas. Boa noite à nossa audiência. Eu tenho acompanhado os acontecimentos em São Paulo e conversado com muita gente. Há diversas interpretações a respeito de que recados teriam sido dados pelos eleitores na eleição de São Paulo. Eu tenho a impressão de que esse resultado apertado expressa uma insatisfação do eleitor, que busca uma novidade. Evidentemente, agora, com a situação, o resultado do primeiro turno, eu tenho a impressão que a disputa se reconfigura, se rearruma totalmente e fica com mais cara de uma disputa nacional e menos cara de uma disputa municipal. Mas eu confesso a você, Caniato, que eu tenho dificuldade de interpretar. Acho que essa eleição de São Paulo teve alguns elementos nunca antes vistos nas eleições recentes, e muita gente diz que a eleição de São Paulo sinaliza o que está por vir. A gente vai ter que esperar para ver. Vamos girar com os nossos comentaristas. O delegado Palumbo, acho que está conectado com a gente. Delegado, seja muito bem-vindo. Ótima noite e semana a você. Enfim, uma das eleições mais disputadas que nós pudemos acompanhar. Agora, a definição do segundo turno, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Agora, quais foram os fatores determinantes para esse resultado? Falava-se no tal voto envergonhado. Acha que ele não se confirmou? Acha que aquele laudo falso que foi apresentado às vésperas do pleito pode ter influenciado, inclusive ajudado, no caso, o Ricardo Nunes? Boa noite, Caniato. Boa noite a toda a audiência da Jovem Pan. Sempre um prazer estar com vocês. Eu acredito que teve 2 pontos cruciais. O primeiro foi o Pablo Marçal ter saído de ambulância após a cadeirada com máscara de oxigênio e depois, no outro dia, falar que houve um exagero. Isso acaba criando um descrédito. E a segunda e decisiva, na minha opinião, foi o atestado falso que ele postou a pedido de algum assessor postou. Isso também foi decisivo porque ele perdeu a rede social dele 12 horas antes do início das votações. E a gente sabe que as redes sociais têm uma força tremenda. Haja vista que ele era um candidato que não tinha tempo de TV, não tinha coligação nenhuma, tinha apenas um celular e tinha o apoio do povo. Era o que restava para ele. E mesmo assim, ele quase que ele conseguiu chegar até o segundo turno. Agora está indeciso, né? A gente não sabe
como é que vai se pautar aí o segundo turno dessa eleição para a Prefeitura de São Paulo. Não sabemos o que vai acontecer, né? Ainda é uma incógnita, não dá para a gente dizer quem é que vai ganhar, quem é que vai levar, muito porque tem 2 semanas aí pela frente aí de disputa eleitoral. Tudo pode acontecer. Basta um erro para se jogar todo o trabalho fora. Também o Cristiano Beraldo vai trazer suas impressões, o resultado definido nesse primeiro turno. Ricardo Nunes e Guilherme Boulos superaram Pablo Marçal e vão disputar o segundo turno dessa eleição na capital paulista. Quais as razões e as análises em São Paulo e que a gente pode esperar dessa disputa? Foi bem acirrada no primeiro turno, né, Beraldo? Muito acirrada, como algumas pesquisas previam, Caniato. Boa noite a você, ao delegado Palumbo, ao Mota e a nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Olha, essa eleição de São Paulo, ela é muito importante de ser analisada para que a gente entenda o atual momento político-eleitoral do Brasil. A gente tinha a tradicional candidatura de esquerda, representada sobretudo por Guilherme Boulos, a candidatura de direita, que, digamos, foi, na verdade, não é nem de direita, mas a candidatura da máquina, que é a reeleição do atual prefeito Ricardo Nunes, que foi apoiado pelos grandes partidos, então tinha o maior tempo de televisão, tinha muito dinheiro para fazer campanha. Tinha a candidatura da influência da comunicação. E aí eu não coloco nem do ponto de vista do influencer e tal, não. O Pablo Marçal conseguiu usar aquela plataforma de comunicação muito eficiente que ele tem para a venda de cursos e de outros serviços que ele presta e transformou essa máquina de comunicação numa máquina de comunicação política. E a gente pôde ver na eleição para prefeito o resultado dessas estratégias. A estratégia de Pablo Marçal, apesar dele não ter chegado no segundo turno e apesar dos erros que ele cometeu, citado pelo delegado Palumbo, a questão da ambulância ali depois da cadeirada, enfim, o gesso ali, que também ficou a campanha inteira, que a gente não entendeu muito bem qual era o propósito daquilo, e por fim, o laudo que foi publicado, que aí houve uma série de acusações aí dizendo que o laudo era falso, aquilo tudo prejudicou a performance dele, isso é inegável, mas o modelo de comunicação dele é um modelo que tem que ser profundamente estudado por todo o universo político, porque ele tem um lado muito eficiente de comunicação com as pessoas. Foi o instrumento de comunicação mais eficiente de toda essa eleição no Brasil inteiro. Um candidato que não tem nenhum tempo de televisão que conseguiu chegar ali muito perto de ir para o segundo turno. E o peso da máquina de Ricardo Nunes, eu acho que atuou muito forte no erro do adversário. O adversário, nesse caso, era Pablo Marçal, e foi tentando construir uma imagem negativa do adversário, que conseguiu permear uma grande parte do eleitorado, e a esquerda, que tinha a candidatura de Guilherme Boulos, a grande referência, apoiado pelo presidente da República, que cumpriu o seu papel, foi para o segundo turno, como já tinha ido na eleição de 2020. Agora, cada lado vai ter que se reinventar para fazer dessa eleição curta de segundo turno uma virada de chave. O desafio de Ricardo Nunes é trazer o voto que veio do Pablo Marçal, que ficou ali apoiado por parte até do próprio bolsonarismo, sendo que Bolsonaro oficialmente apoiou Ricardo Nunes, e o Guilherme Boulos atrair o voto que estava com Tabata Amaral, que estava com o Datena, para que ele possa construir essa maioria. Vai ser bastante desafiador para os dois lados nesse segundo turno, Caniato. Pois é, tem um outro aspecto. Mota, a gente, claro, tem que analisar os detalhes e as características desse primeiro turno. Agora, olhando para uma campanha de segundo turno, trata-se de uma nova eleição, né? Tempos iguais na televisão, os debates ganham um contorno completamente diferente, é um contra o outro. Naturalmente, eles vão precisar falar mais de propostas, eu acho que também tem um ingrediente dos ataques, mas perde força. Eu acho que isso que acabou ganhando um peso diferente no primeiro turno. O que a gente pode esperar da dinâmica da campanha eleitoral no segundo turno? O que muda, hein, Mota?
menos gente, e eu acho que os combates vão ficar mais ferozes. Candiato, eu sou de um pensamento diferente, eu tenho uma visão diferente. Eu não acho que uma campanha política se ganha com propostas. Eu não conheço nenhum eleitor, outras pessoas talvez conheçam, mas eu não conheço nenhum eleitor que analisa, que pega a lista das propostas dos políticos, vai lá olhando, né? Depois faz uma planilha comparando com a outra. Eu não conheço nenhum eleitor que faz isso. Os eleitores que eu conheço votam principalmente baseados na emoção. Eles olham o candidato, eles olham o aspecto do candidato, a aparência, o comportamento, as coisas que o candidato diz, a forma com a qual o candidato age, e aí eles formam a opinião sobre o candidato e é nisso que se baseia o voto. Há vários autores de ciência política que concordam comigo. Eles dizem que existe um fio que liga o coração ao dedo que vai lá apertar o botão do voto. E essa história de propostas, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Tem um autor americano chamado David Horowitz, que ele diz: o candidato é um símbolo. E nenhum candidato tem tempo de explicar aos eleitores todas as suas ideias. Ele só tem tempo para dizer 2 ou 3 frases. E é baseado nisso que o eleitor vai votar. Até eu fiquei surpreso, Candiato, com uma coisa que eu vi essa semana. Eu estava caminhando aqui perto da minha casa e atrás de mim tinham 2 pessoas, 2 moças conversando. E uma virou-se para a outra e perguntou assim: mas quais são os cargos mesmo em que a gente vai votar nessa eleição agora de domingo? Ou seja, tem gente que nem sabia que no domingo se votaria para prefeito e vereador. Você, delegado Palumbo, a dinâmica da campanha eleitoral em um segundo turno, o que muda? Delegado? Acho que eu está interessado. Eu concordo. Eu acho que o povo não está interessado em ver propostas, em escutar propostas. Se fosse assim, a Thabra talvez estivesse no segundo turno, porque ela foi a que mais quis apresentar proposta, apresentou proposta. Enfim, o povo geralmente elege aquele mais carismático, aquele que tem menos rejeição, e tudo pode acontecer nesses 15 dias. Absolutamente tudo pode acontecer. Não dá para cravar quem é que vai levar. Embora algumas pessoas achem que é fulano ou ciclano, isso é impossível. Porque, como eu havia dito no bloco anterior, basta um erro e a pessoa já não consegue mais ganhar, o candidato já não consegue mais ganhar. Foi o que aconteceu, na minha opinião, com o Pablo Marçal. Quando ele apresentou aquele laudo, ele deu um tiro no pé. Não tinha necessidade nenhuma de colocar aquilo nas redes sociais e ainda causou um problema para a própria candidatura e agora vai responder processo, porque não é o fato dele ter perdido as eleições, que não está no segundo turno, que o processo morre. Não, muito pelo contrário, o processo vai tramitar, ele vai ter direito à sua defesa, vai ter o processo legal, a ampla defesa, mas ele pode se tornar inelegível. E aí, por 8... Uma interrupção no sinal do delegado Palumbo, a imagem dele até congelou, um corte no áudio, mas a gente compreendeu. Inclusive, viu, delegado, a gente vai tratar disso, eu vou me atentar a esse detalhe levantado por você. Vamos falar sobre essa possibilidade de avançar o processo com o Pablo Marçal e ele se tornar inelegível. A gente vai discutir isso. Só deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, só para a gente fechar esse segmento. Segundo turno, né, Beraldo? A dinâmica da campanha, o que a gente precisa considerar. Eu gostei muito dessa observação do Mota, quando ele fala que o eleitor acaba deixando de lado a avaliação das propostas propriamente e acaba votando muito com a emoção, né? Tem a simpatia, alguma coisa, alguma frase de efeito, algo naquele candidato que acaba mexendo com o eleitor, ele se identifica com aquela figura. Enfim, são ingredientes que acabam mexendo muito com esse sentimento do eleitor, né? Mas eu tenho a impressão que o resultado das eleições de ontem mostram que talvez esse ápice do voto com emoção que a gente viu acontecer não só em 2022, mas sobretudo
em 2018, talvez esse momento tenha dado lugar para um outro tipo de sentimento. Se a gente olhar o resultado da eleição em algumas cidades importantes, aí não estou falando nem só de São Paulo, mas a gente pode olhar o Rio também, o eleitor ele tomou uma decisão de, em grande parte, votar com a máquina, né? É a expressão que se usa nesse ambiente político, que é aqueles políticos que estão exercendo o cargo público e que, de uma certa forma, colocam a estrutura que está ali de dia a dia do Poder Executivo, que interage muito com o cidadão, que influencia ali em execução de obra e melhorias, etc., coloca essa empolgação de quem faz parte da administração pública para trabalhar em favor da criação desse ambiente favorável ao candidato. Então, se você olhar o resultado dessa eleição, e aí vou até usar o exemplo do Rio de Janeiro, onde o Mota está, o Rio de Janeiro tem problemas muito severos, que não foram resolvidos. Não é que o carioca está olhando para a sua cidade, está empolgado para dizer, nossa, como a minha cidade melhorou, né? Como o Rio de Janeiro agora é um lugar que não é só bonito, mas é um lugar seguro e tranquilo. Não aconteceu isso. E mesmo assim, o prefeito foi reeleito em primeiro turno. E se você olhar a composição da Câmara de Vereadores, a gente vai ver que houve muito pouca novidade na Câmara de Vereadores. Os candidatos que vieram da estrutura da prefeitura tiveram muito mais voto do que vários influenciadores e pessoas que estavam ali cheios de likes nas redes, mas que não conseguiram, eu acho que pela primeira vez, assim, numa descendente, transformar esse like em voto. E isso aconteceu em São Paulo também. Muitos candidatos à vereança que são muito populares em rede social, mas que não conseguiram transformar esse like em voto e não foram eleitos. Então, captar o sentimento real, a temperatura exata desse momento do eleitor é o grande desafio que existe para esse segundo turno. É claro, quando você olha para a disputa do Executivo, é uma dinâmica bastante diferente da disputa para o Legislativo. Mas, mesmo assim, esse eleitor ele tem que ser compreendido. O que ele está buscando? É a estabilidade, a novidade, a emoção, é a proposta? Hoje, eu acho que esse sentimento está mais incerto do que se achou antes da eleição de ontem. Pois é, inclusive, Uberaldo, a gente vai trazer esses destaques em relação às mudanças na Câmara Municipal de São Paulo. Aqueles que venceram pela primeira vez, temos nomes que são muito conhecidos nas redes sociais e também algumas figuras que historicamente acumularam muitas legislaturas na Câmara de Vereadores, na Câmara Municipal, mas não conseguiram a reeleição. A gente vai trazer, inclusive, essa reflexão com o nosso público. O mais votado foi uma pessoa super jovem, bem conhecida, inclusive já participou de programas aqui da Jovem Pan, o Lucas Pavanato. A gente vai analisar isso daqui a pouquinho.